Se você nasceu sob o signo de Libra, existe uma grande chance de que você tenha passado boa parte da vida equilibrando o mundo ao seu redor sem perceber que isso era um domingo. Você sempre foi aquela pessoa que sente quando algo está fora de lugar, que nota o detalhe que ninguém mais percebe, que tenta fazer com que todos se sintam incluídos mesmo quando ninguém pede isso. E talvez você tenha achado que era só o seu jeito de ser, algo comum, algo que qualquer pessoa faria. Mas a verdade é que nem todo mundo faz isso. Nem todo mundo consegue. Libra carrega dentro de si uma sabedoria silenciosa que vai se revelando com o passar dos anos, como uma árvore que só mostra a força das suas raízes depois que enfrenta muitas tempestades. E hoje, nós vamos falar sobre 15 dons de equilíbrio que muitos librianos só descobrem com o tempo. Preste atenção em cada um deles, porque você pode se reconhecer em lugares que nunca imaginou. Dom 1. O dom de sentir o que está fora de harmonia antes que qualquer pessoa perceba. Existe algo em Libra que funciona como uma antena invisível, algo que capta as frequências ao redor de um jeito quase inexplicável. Você entra numa sala e já sabe se o clima está pesado. Você olha para uma pessoa sorrindo e sente que por trás daquele sorriso tem algo que não foi dito. Isso não é imaginação, isso é percepção refinada. É como se você tivesse dentro de si um instrumento de corda que vibra sempre que algo ao redor está desafinado. Enquanto a maioria das pessoas precisa de palavras claras para entender o que está acontecendo, você já captou a mensagem inteira só pelo silêncio. E isso pode parecer cansativo às vezes, porque você sente coisas que os outros nem sabem que existem. Mas esse dom é mais valioso do que você imagina. Ele te permite agir antes que os problemas cresçam. Ele te permite oferecer uma palavra de conforto no momento exato em que alguém precisa. Ele te permite ser a pessoa que segura a estrutura emocional de um grupo inteiro sem que ninguém saiba que você está fazendo isso. Com o tempo, Libra aprende que essa sensibilidade não é fraqueza. É uma forma de inteligência que poucos possuem. É como a água de um rio que sente cada pedra no caminho e se ajusta naturalmente, sem forçar, sem quebrar, apenas fluindo com uma sabedoria que vem de dentro. E quando você para de lutar contra essa sensibilidade e começa a usá-la com intenção, tudo muda. Você deixa de ser apenas alguém que sente demais e se transforma em alguém que compreende profundamente. Esse é o primeiro dom que muitos librianos passam anos sem reconhecer, mas que sempre esteve ali, guiando cada decisão, cada conversa, cada momento em que você escolheu ficar em silêncio porque sabia que era o melhor a fazer. A harmonia que você busca no mundo começa com a harmonia que você já carrega dentro de si. Dom 2. O dom de criar pontes entre pessoas que pensam de formas completamente diferentes. Libra tem uma capacidade rara de entender os dois lados de qualquer situação. Enquanto a maioria das pessoas escolhe um lado e defende com unhas e dentes, você consegue enxergar a lógica dos dois. E isso não acontece porque você não tem opinião própria. Acontece porque sua mente funciona como uma balança que precisa pesar todos os argumentos antes de se posicionar. Esse dom faz de você um construtor natural de pontes. Você é aquela pessoa que consegue sentar com dois amigos que estão brigando e fazer com que cada um entenda o ponto de vista do outro. Você é aquela pessoa que no trabalho consegue mediar conflitos que pareciam impossíveis de resolver. E faz isso com uma naturalidade que impressiona, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Mas não é simples. É um dom que exige uma maturidade emocional enorme. Porque para construir pontes, você precisa abrir mão do ego. Precisa aceitar que nem sempre vai ser reconhecido pelo papel que desempenhou. Precisa entender que muitas vezes a ponte é invisível, e que as pessoas vão atravessar sem nem perceber que foi você quem a construiu. Com os anos, Libra aprende que esse dom é como ser o tronco de uma grande árvore no meio de uma floresta. Você não precisa ser a árvore mais alta nem a mais bonita. Mas você é a que sustenta os galhos, a que oferece sombra, a que permite que outras formas de vida cresçam ao seu redor. E isso tem um valor inestimável. Quando você olha para trás e percebe quantas relações foram salvas porque você estava ali no meio, quando percebe quantas famílias continuaram unidas porque você teve a paciência de ouvir todos os lados, você começa a entender que esse dom não é apenas uma habilidade social. É uma missão. E Libra carrega essa missão com uma elegância que só o tempo revela por completo. Cada ponte que você construiu ao longo da vida é uma prova de que o equilíbrio não é passividade, é a forma mais corajosa de agir. Dom 3. O dom de transformar ambientes pesados em espaços de paz. Você já reparou que quando você chega num lugar, as coisas parecem se acalmar? Isso não é coincidência. Libra carrega uma energia que funciona como uma brisa suave num dia quente de verão. Você não precisa fazer nada grandioso, basta a sua presença para que o ambiente comece a mudar. É como se você fosse uma nascente de água limpa que purifica tudo ao seu redor simplesmente por existir.
Esse dom se manifesta de formas muito sutis. Às vezes é o tom da sua voz que acalma alguém nervoso. Às vezes é a forma como você organiza um espaço que faz com que todos se sintam mais confortáveis. Às vezes é apenas o fato de você estar ali, ouvindo, respirando, transmitindo uma calma que as pessoas ao redor absorvem sem perceber. E esse dom vai se fortalecendo com o tempo. Quando você era mais jovem, talvez não percebesse o impacto que causava nos ambientes. Mas com a maturidade, Libra começa a entender que essa capacidade de transformar o clima emocional de um lugar é algo precioso. Pense numa floresta depois da chuva. Tudo está limpo, fresco, renovado. É exatamente isso que você faz com os ambientes que frequenta. Você é a chuva que lava o que estava acumulado, que refresca o que estava sufocante, que permite que a vida volte a brotar onde parecia que tudo tinha secado. E as pessoas sentem isso. Mesmo que nunca digam em palavras, elas buscam a sua companhia quando estão passando por momentos difíceis. Elas querem estar perto de você quando o mundo parece caótico demais. Porque algo dentro delas reconhece que perto de você, as coisas fazem mais sentido. Com os anos, você aprende a usar esse dom de forma consciente. Aprende a escolher onde vai depositar essa energia. Aprende que nem todo ambiente merece a sua paz, e que proteger sua própria harmonia é tão importante quanto oferecer harmonia aos outros. Esse é um dom que amadurece como um bom vinho, e que se torna cada vez mais poderoso à medida que você entende o seu verdadeiro valor. Dom 4. O dom de tomar decisões justas mesmo quando isso custa caro. Uma das coisas que mais se fala sobre Libra é a dificuldade de tomar decisões. Mas a verdade é bem diferente do que as pessoas pensam. Libra não demora para decidir porque é indeciso. Libra demora porque quer ser justo. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Enquanto a maioria das pessoas decide rápido baseado no que é melhor para si, Libra analisa, pesa cada consequência, e tenta encontrar a opção que cause menos dano a todos os envolvidos. Isso é como ser o juiz de uma competição onde todos os participantes são pessoas que você ama. Você não quer que ninguém perca, mas sabe que em algum momento vai precisar fazer uma escolha. E essa escolha vai doer em você mais do que em qualquer outra pessoa ali presente. Mas você faz mesmo assim. Porque a justiça para Libra não é um conceito abstrato, é uma necessidade visceral. É algo que pulsa dentro de você com a mesma força que o coração bombeia sangue. Você simplesmente não consegue viver em paz sabendo que foi injusto com alguém. E com o tempo, esse dom se revela de formas cada vez mais profundas. Você aprende que ser justo nem sempre significa agradar todo mundo. Às vezes, ser justo significa dizer uma verdade que ninguém quer ouvir. Às vezes significa se posicionar contra alguém que você ama porque sabe que aquela pessoa está errada. E isso exige uma coragem que poucas pessoas entendem. É como a árvore que precisa podar seus próprios galhos para continuar crescendo. Dói, mas é necessário. E Libra faz isso com uma dignidade silenciosa que inspira todos ao redor, mesmo que leve anos para que as pessoas percebam a grandeza daquelas decisões. Cada vez que você escolheu o caminho mais justo em vez do mais fácil, você plantou uma semente de integridade que continua crescendo até hoje. Dom 5. O dom de enxergar beleza onde a maioria só vê o comum. Libra tem olhos diferentes. Não em termos físicos, mas em termos de percepção. Onde a maioria das pessoas vê apenas uma tarde cinzenta, você vê tons de prata que dançam entre as nuvens. Onde alguém vê apenas uma pessoa idosa caminhando devagar, você vê uma história inteira escrita em cada ruga daquele rosto. Esse dom de enxergar beleza no que parece ordinário é uma das maiores riquezas que Libra carrega. E não se trata apenas de beleza estética. Trata-se de uma capacidade de encontrar significado e valor naquilo que o mundo descarta. Você é como aquela pessoa que caminha pela praia e encontra conchas que todos pisaram sem perceber, e transforma cada uma delas em algo especial. Essa forma de ver o mundo afeta tudo na sua vida. Afeta a maneira como você decora sua casa, como você se veste, como você fala, como você trata as pessoas. Porque para Libra, a beleza não é superficial. A beleza é uma linguagem que conecta o visível ao invisível. É uma ponte entre o que os olhos captam e o que a alma sente. E com o tempo, esse dom se torna ainda mais refinado. Quando você era jovem, talvez buscasse a beleza nos lugares óbvios. Mas com a maturidade, Libra aprende a encontrar beleza nos momentos mais simples. No som da chuva batendo na janela durante a madrugada. No abraço silencioso de alguém que não precisa dizer nada para demonstrar amor. Na primeira luz do amanhecer que pinta o céu com cores que nenhum artista consegue reproduzir.
Esse dom transforma a vida de quem está ao seu redor porque você ensina as pessoas a olharem para o mundo com mais cuidado. Você ensina sem palavras, apenas pelo exemplo, que existe beleza em tudo se a gente souber onde procurar. É como se você carregasse uma lanterna que ilumina tesouros escondidos no cotidiano. E o mundo precisa muito dessa luz que só Libra sabe oferecer com tanta naturalidade e generosidade. Dom 6. O dom de ouvir com o coração e não apenas com os ouvidos. Em um mundo onde todos querem falar ao mesmo tempo, Libra desenvolveu uma capacidade que está se tornando cada vez mais rara. A capacidade de ouvir de verdade. E quando digo ouvir de verdade, não estou falando apenas de ficar em silêncio enquanto a outra pessoa fala. Estou falando de absorver cada palavra, cada pausa, cada suspiro, e entender o que está sendo dito entre as linhas. Você ouve com o coração. E isso faz toda a diferença. É como a diferença entre olhar para o mar de longe e mergulhar nele. Quem olha de longe vê apenas água. Quem mergulha descobre um universo inteiro de vida e cor e movimento. Libra mergulha nas conversas. Mergulha nas emoções das pessoas. E por isso consegue oferecer respostas que tocam na ferida certa, que acalmam a dor certa, que iluminam exatamente o ponto que precisava de luz. Esse dom faz de você a pessoa que todos procuram quando precisam desabafar. Você é o porto seguro. O lugar onde as pessoas sabem que podem ser vulneráveis sem serem julgadas. E isso é um presente que não tem preço. Com o tempo, Libra aprende que esse dom de escuta profunda é também uma forma de cura. Porque quando alguém se sente verdadeiramente ouvido, algo dentro dessa pessoa começa a sarar. É como uma planta que estava murcha e finalmente recebe água. Você não precisa resolver o problema da pessoa. Às vezes, basta ouvir. Basta estar presente. Basta oferecer seus ouvidos e seu coração aberto para que a outra pessoa encontre dentro de si mesma as respostas que estava procurando. Esse é um dom que se aprofunda com cada ano que passa. Quanto mais você vive, mais você entende que ouvir é um ato de amor. E Libra pratica esse ato todos os dias, muitas vezes sem receber nada em troca, simplesmente porque é da sua natureza oferecer esse espaço seguro para quem precisa. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Dom 7. O dom de manter a calma quando tudo ao redor está em caos. Existe uma força silenciosa em Libra que muitas pessoas subestimam. É a capacidade de permanecer centrado quando o mundo parece estar desmoronando. Enquanto outros entram em pânico, enquanto as emoções sobem e as vozes se alteram. Libra encontra dentro de si um lugar de quietude que funciona como o olho de um furacão. Tudo ao redor pode estar girando descontroladamente, mas ali no centro, existe uma calmaria que permite pensar com clareza. E essa calma não é indiferença. Muito pelo contrário. É uma forma de inteligência emocional que permite agir com precisão justamente nos momentos em que a maioria das pessoas perde o controle. É como um farol que brilha mais forte exatamente durante a tempestade. Quando o mar está calmo, qualquer luz serve. Mas quando as ondas estão gigantes e a escuridão toma conta de tudo, é o farol que guia os barcos de volta para casa. Você é esse farol para muitas pessoas na sua vida, mesmo que elas nunca tenham dito isso com palavras. Com a maturidade, Libra aprende que essa calma interior não é algo que simplesmente acontece. É algo que foi construído ao longo de muitos anos de experiências, de decepções superadas, de lágrimas secas em silêncio, de noites em que você precisou ser forte para si mesmo porque não havia ninguém ali para ser forte por você. E cada uma dessas experiências fortaleceu essa base de serenidade que hoje te sustenta. Você aprendeu que reagir no impulso quase nunca resolve nada. Aprendeu que a paciência é uma forma de poder. Aprendeu que às vezes a melhor ação é simplesmente respirar, esperar e confiar que a tempestade vai passar. E ela sempre passa. Esse dom é especialmente valioso nas relações familiares, nos momentos de crise de saúde, nas dificuldades financeiras, em todas aquelas situações onde alguém precisa manter a cabeça fria para que o resto do grupo não se perca. E quase sempre, essa pessoa é você. Porque Libra carrega dentro de si a sabedoria da natureza, que sabe que depois da noite mais escura sempre vem um novo amanhecer. Dom 8. O dom de perdoar sem que ninguém precise pedir. Libra carrega um coração que muitos não conseguem compreender. É um coração que sabe perdoar antes mesmo que o pedido de desculpa chegue. E isso não acontece porque você é ingênuo ou porque não sente dor.
Acontece porque algo dentro de você entende que carregar mágoa é como segurar uma brasa quente com as próprias mãos. A única pessoa que se queima é você. Esse dom de perdão não aparece da noite para o dia. Ele se desenvolve com o tempo, com as experiências, com as cicatrizes que vão se transformando em sabedoria. Quando você era mais jovem, talvez tenha guardado rancor por mais tempo do que deveria. Talvez tenha sofrido em silêncio por coisas que pessoas fizeram contra você. Mas com a maturidade, Libra descobre que o perdão não é um presente que você dá ao outro. É um presente que você dá a si mesmo. É como abrir as janelas de uma casa que ficou fechada por muito tempo. O ar fresco entra, a luz do sol ilumina os cantos escuros, e de repente tudo parece mais leve, mais respirável, mais vivo. Isso não significa que você esquece o que aconteceu. Libra tem uma memória emocional muito forte. Você lembra de cada palavra que doeu, de cada gesto que machucou, de cada promessa que foi quebrada. Mas você escolhe não deixar que essas lembranças definam o seu presente. Você escolhe soltar o peso. E essa escolha é um ato de coragem que poucas pessoas são capazes de fazer. Com os anos, esse dom se torna uma das suas maiores forças. Porque enquanto outros gastam energia alimentando ressentimentos, você usa essa mesma energia para construir coisas novas. Para cultivar relações saudáveis. Para plantar sementes de paz onde antes só havia conflito. É como um jardim que foi devastado por uma tempestade, mas que brota novamente na primavera, mais forte, mais colorido, mais resiliente do que antes. Esse é o poder do perdão libriano. Ele não nega a dor, ele a transforma em adubo para um futuro mais bonito. Dom 9. O dom de fazer as pessoas se sentirem especiais sem nenhum esforço aparente. Existe algo em Libra que faz com que as pessoas se sintam vistas. Quando você conversa com alguém, essa pessoa sente que é a única no mundo naquele momento. E você faz isso de forma tão natural que nem percebe o impacto que causa. Um olhar atento, um sorriso sincero, uma pergunta que mostra que você realmente se importa. Essas pequenas coisas criam uma experiência que as pessoas nunca esquecem. É como receber um raio de sol num dia frio. Não muda a temperatura do mundo inteiro, mas aquece exatamente onde precisa aquecer. E esse dom vai muito além de simples educação ou boas maneiras. É uma capacidade genuína de valorizar o outro. Quando Libra pergunta como você está, ele realmente quer saber. Quando Libra elogia algo em você, ele realmente notou aquele detalhe. Não existe fingimento. Não existe interesse escondido. Existe apenas uma alma que entende que cada pessoa que cruza o seu caminho merece ser tratada com dignidade e atenção. Com o tempo, esse dom se torna ainda mais poderoso porque Libra aprende a direcioná-lo com mais sabedoria. Aprende que fazer alguém se sentir especial não exige grandes gestos. Às vezes basta lembrar o nome de alguém que você conheceu uma única vez. Às vezes basta perguntar sobre aquele problema que a pessoa mencionou semanas atrás. Às vezes basta simplesmente estar presente, com toda a sua atenção, sem distrações, sem pressa. É como uma árvore frutífera que oferece seus frutos a quem passa por perto. Ela não escolhe quem alimenta. Ela não cobra nada em troca. Ela simplesmente dá, porque é da sua natureza dar. E Libra funciona da mesma forma. Você ilumina as pessoas ao seu redor simplesmente sendo quem você é. E essa luz que você distribui sem esforço aparente, ela volta para você multiplicada. Porque o universo tem uma forma muito bonita de retribuir quem espalha bondade genuína pelo mundo. Esse dom é uma das razões pelas quais as pessoas nunca se esquecem de um Libra que cruzou suas vidas. Dom 10. O dom de encontrar equilíbrio entre dar e receber. Se tem uma lição que Libra leva tempo para aprender, é que o equilíbrio que tanto busca no mundo exterior precisa existir também dentro de si. Durante muitos anos, você pode ter dado mais do que recebeu. Pode ter se esvaziado para encher os outros. Pode ter colocado as necessidades de todos à frente das suas, até chegar num ponto em que não sobrava mais nada para si mesmo. É como um rio que alimenta tantos campos que em algum momento o seu próprio leito começa a secar. Mas com a maturidade, Libra descobre que dar sem limites não é generosidade, é autodestruição. E essa descoberta muda tudo. Você começa a entender que dizer não também é um ato de amor. Que cuidar de si mesmo não é egoísmo, é sobrevivência. Que você só pode oferecer ao mundo a paz que cultivou dentro do seu próprio coração. E quando essa ficha cai, quando esse entendimento se instala de verdade, Libra se transforma numa versão muito mais poderosa de si mesmo. Porque agora você dá com consciência. Você escolhe onde depositar sua energia. Você aprende a receber sem culpa, a aceitar elogios sem desviar o olhar,
a permitir que os outros cuidem de você da mesma forma que você sempre cuidou deles. É como uma dança onde os dois parceiros se movem em harmonia, ora um conduz, ora o outro. E quando essa dança acontece, a vida flui de uma maneira que antes parecia impossível. Esse dom de encontrar equilíbrio entre dar e receber é talvez o mais transformador de todos. Porque ele afeta diretamente a sua saúde, a sua energia, a sua alegria de viver. Quando você para de se esvaziar pelos outros e começa a se preencher primeiro, tudo ao seu redor melhora. Os relacionamentos ficam mais leves. O trabalho fica mais prazeroso. Os dias ficam mais coloridos. É como um jardim que finalmente recebe a quantidade certa de água e sol, nem de mais nem de menos, e por isso floresce com toda a sua beleza natural. Dom 11. O dom de inspirar mudanças positivas sem impor nada a ninguém. Libra tem um jeito muito particular de influenciar as pessoas ao redor. Não é através de ordens, não é através de críticas, não é através de sermões. É através do exemplo silencioso. Você muda a forma como as pessoas pensam simplesmente mostrando que existe outra maneira de viver. Quando alguém ao seu redor está preso num ciclo de negatividade, você não precisa dizer que aquilo está errado. Basta continuar vivendo de forma positiva, basta continuar buscando harmonia. E aos poucos, sem que percebam, as pessoas começam a ajustar o próprio comportamento inspiradas pelo seu. É como uma vela que acende outras velas sem perder nada da sua própria chama. Você ilumina caminhos sem apontar direções. Você abre portas sem empurrar ninguém para dentro. E isso é uma forma de liderança que poucos reconhecem, mas que gera resultados profundos e duradouros. Com o tempo, Libra percebe que as maiores transformações que causou na vida das pessoas aconteceram sem discursos e sem confrontos. Aconteceram naqueles momentos silenciosos em que alguém olhou para você e pensou: eu quero ter essa paz, eu quero ter essa elegância, eu quero ser capaz de lidar com as coisas dessa forma. E essa pessoa começou a mudar. Não porque você mandou. Não porque você cobrou. Mas porque a sua forma de ser plantou uma semente dentro dela. É como o vento que carrega sementes para lugares distantes sem saber exatamente onde elas vão cair. Algumas caem em terreno fértil e brotam. Outras caem em pedras e não vingam. Mas o vento continua soprando, continua espalhando, continua fazendo o seu trabalho silencioso. E Libra faz isso a vida inteira. Muitas vezes sem reconhecimento. Muitas vezes sem saber que mudou a vida de alguém. Mas as sementes que você plantou estão espalhadas por aí, crescendo em pessoas que talvez você nem lembre mais. Esse dom de inspirar sem impor é uma das marcas mais bonitas que Libra deixa no mundo. E com a maturidade, você finalmente entende que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em ser a melhor versão de si mesmo. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Libra e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Dom 12. O dom de transformar conflitos em oportunidades de crescimento. Onde a maioria das pessoas vê apenas destruição, Libra enxerga possibilidade. Um conflito que parece o fim do mundo para outros, para você é uma porta que se abriu para algo novo. E essa forma de encarar as dificuldades não é negação da realidade. É uma sabedoria profunda que entende que o crescimento raramente acontece nos momentos de conforto. Ele acontece nos momentos de atrito, nos momentos de desconforto, nos momentos em que tudo parece desmoronar. Libra sabe disso porque viveu isso muitas vezes. Cada conflito que você enfrentou ao longo da vida te ensinou algo valioso. Cada discussão difícil te mostrou um aspecto de si mesmo que você não conhecia. Cada ruptura te obrigou a reconstruir, e cada reconstrução te tornou mais forte do que antes. É como a terra que precisa ser arada antes de receber as sementes. O processo parece violento, parece destrutivo, mas é exatamente o que prepara o solo para a nova colheita. Com o tempo, Libra desenvolve uma capacidade impressionante de transformar brigas em conversas produtivas, de transformar crises em oportunidades de repensar caminhos, de transformar rupturas em novas formas de conexão. E isso não acontece por acaso. Acontece porque você tem a paciência de olhar além do momento presente. Você tem a sabedoria de entender que aquilo que dói agora pode ser exatamente o que cura amanhã. Enquanto outros reagem com raiva ou fogem com medo, você fica. Você enfrenta. Você busca o significado escondido por trás da dor. E quase sempre encontra algo precioso ali. Uma lição, uma verdade, uma nova perspectiva que muda tudo. Esse dom se fortalece com cada ano que passa porque a experiência te dá cada vez mais ferramentas para lidar com as tempestades.
Você já sobreviveu a tantas que perdeu o medo delas. E agora, quando uma nova tempestade se aproxima, você não corre. Você abre os braços, respira fundo, e confia que do outro lado vai haver um arco-íris que só você será capaz de enxergar por completo. Dom 13. O dom de manter a fé quando as evidências apontam para o contrário. Existe dentro de Libra uma chama que se recusa a apagar mesmo nos momentos mais escuros. É uma fé silenciosa, não necessariamente religiosa, mas uma crença profunda de que as coisas podem melhorar, de que o equilíbrio pode ser restaurado, de que existe um propósito maior por trás de tudo o que acontece. E essa fé não é ingenuidade. É resistência. É a mesma força que faz uma flor nascer no meio de uma rachadura no asfalto. Tudo ao redor diz que aquele não é o lugar certo, que as condições não são favoráveis, que não há motivo para tentar. Mas a flor nasce mesmo assim. E Libra é assim. Quando todos ao redor já desistiram, quando as evidências mostram que não há mais esperança, quando a lógica diz que é hora de aceitar a derrota, algo dentro de você se levanta e diz: não. Ainda não. Ainda existe uma chance. E essa fé inabalável já te salvou mais vezes do que você consegue contar. Ela te manteve de pé quando suas pernas queriam ceder. Ela te manteve caminhando quando o caminho parecia não ter fim. Ela te deu forças para recomeçar quando tudo ao redor era escombros. Com a maturidade, Libra aprende que essa fé precisa ser alimentada todos os dias. Como uma fogueira que precisa de lenha para continuar queimando. E você encontra essa lenha nos pequenos sinais que a vida oferece. Num pôr do sol que pinta o céu de cores impossíveis. Num abraço inesperado de alguém que você ama. Numa palavra gentil de um desconhecido. Esses pequenos momentos são a lenha que mantém sua chama acesa. E enquanto essa chama estiver acesa, Libra continuará sendo a pessoa que dá esperança aos outros. A pessoa que lembra ao mundo que desistir não é a única opção. A pessoa que prova todos os dias que a fé não precisa de evidências para existir. Ela precisa apenas de um coração corajoso o suficiente para acreditar. Esse dom é um farol para todos que convivem com você. Dom 14. O dom de envelhecer com graça e sabedoria crescente. Enquanto muitas pessoas temem a passagem do tempo, Libra descobre que cada ano que passa traz consigo um presente inesperado. A sabedoria que vem com a idade não é um peso para Libra, é uma libertação. É como se cada ruga contasse uma história de superação, cada cabelo branco fosse uma medalha de batalhas vencidas, cada limitação física fosse compensada por uma expansão interna que não tem limites. Libra envelhece como um bom vinho, ganhando profundidade, complexidade e um sabor que só o tempo é capaz de criar. E isso acontece porque Libra nunca para de buscar equilíbrio. Enquanto o corpo pede mais descanso, a mente continua curiosa. Enquanto as energias diminuem, a capacidade de apreciar os momentos simples aumenta. É uma troca justa que Libra aceita com elegância, porque entende que a vida é feita de ciclos e que cada ciclo tem a sua própria beleza. Com a maturidade, você descobre prazeres que antes passavam despercebidos. O sabor de um café tomado sem pressa numa manhã de inverno. A alegria de uma conversa longa com alguém que compartilha das suas memórias. O prazer de um livro que fala diretamente com a sua alma. Essas coisas simples se tornam tesouros que nenhum dinheiro pode comprar. E Libra sabe apreciá-las como ninguém. É como uma árvore centenária que já não precisa provar nada a ninguém. Ela simplesmente existe, firme, enraizada, oferecendo sombra e beleza a quem passa por perto. Esse dom de envelhecer com graça inspira todos ao redor. Seus filhos, seus netos, seus amigos, todos olham para você e veem que é possível encarar o tempo com serenidade em vez de desespero. Você mostra ao mundo que envelhecer não é perder, é ganhar uma perspectiva que só quem viveu muitos anos pode ter. É ver o mundo com olhos que já choraram e já riram o suficiente para saber que ambas as coisas fazem parte da mesma jornada. E essa jornada, quando vivida com a elegância de Libra, se transforma numa obra de arte que o tempo só torna mais valiosa. Dom 15. O dom de deixar um legado de harmonia que continua vivo mesmo na sua ausência. O último dom de Libra é talvez o mais profundo de todos. É a capacidade de criar algo que permanece, que continua gerando equilíbrio e paz muito depois que você já não está mais ali para sustentá-lo. Cada ensinamento que você transmitiu, cada exemplo que você deu, cada momento em que você escolheu a paz em vez do conflito, tudo isso criou ondas que continuam se espalhando pelo mundo. É como uma pedra jogada num lago. O momento do impacto é breve, mas as ondas continuam se expandindo muito além do ponto onde a pedra tocou a água. E o seu legado funciona da mesma forma. Você pode não perceber. Mas existem pessoas por aí que tomam decisões melhores porque um dia você as ensinou o valor do equilíbrio.
Existem famílias mais unidas porque você um dia mostrou que é possível resolver conflitos com diálogo em vez de gritos. Existem ambientes mais harmoniosos porque você um dia esteve ali e deixou a sua marca de paz. Esse legado não precisa de monumentos ou placas comemorativas. Ele vive nos gestos cotidianos de quem conviveu com você. Vive na forma como seus filhos tratam as outras pessoas. Vive na memória daquele amigo que sempre lembra de como você o ajudou num momento difícil. Vive no sorriso de um desconhecido que recebeu sua gentileza numa tarde qualquer e nunca esqueceu. Com a maturidade, Libra entende que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que deixamos. E o que você deixa é muito mais valioso do que qualquer bem material. Você deixa uma forma de ser. Uma filosofia de vida baseada no respeito, na justiça, na beleza e no equilíbrio. É como um jardim que você plantou durante toda a vida e que agora floresce sozinho, alimentado pelas raízes fortes que você cultivou com tanto cuidado ao longo dos anos. Cada flor que brota nesse jardim é uma prova viva do seu legado. E esse legado, querido Libra, é eterno. Porque a harmonia verdadeira não tem prazo de validade. Ela se multiplica, se renova e continua tocando vidas geração após geração. Se você chegou até aqui, saiba que isso não é por acaso. Cada palavra que ressoou dentro de você é um lembrete de quem você realmente é, Libra. Você carrega dons que o mundo precisa mais do que nunca. Dons de equilíbrio, de paz, de justiça, de beleza, de perdão, de fé. E o mais bonito de tudo é que esses dons não diminuem com o tempo, eles se fortalecem. Cada ano que passa, cada experiência que você vive, cada desafio que você supera, tudo isso alimenta a sua essência e torna você uma versão ainda mais poderosa de si mesmo. Então não subestime o que você carrega dentro de si. Não minimize os seus dons. Não acredite quando o mundo tentar te convencer de que você é comum, porque você não é. Você é a balança que equilibra o caos. Você é a brisa que acalma a tempestade. Você é a ponte que conecta o que parecia impossível de unir. E o mundo precisa de você exatamente como você é. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.